Seja mais uma vez bem-vindo à formação de Finanças Sustentáveis. No presente módulo, falaremos de financiamentos de desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento é um mecanismo através do qual stakeholders de países mais desenvolvidos apoiam financeiramente países de renda mais baixa como forma de diminuir as desigualdades existentes no financiamento para a melhoria de ações de gestão e conservação ambiental. Este apoio, em forma de donativos, empréstimos ou outros mecanismos, permite reorientar a economia de países menos desenvolvidos para os objetivos do desenvolvimento sustentável global. Como é possível ver no gráfico, dos cerca de 133 bilhões de dólares que são mundialmente investidos na natureza de forma anual, apenas 2,4 bilhões são provenientes da ajuda pública ao desenvolvimento, o que representa menos de 2% de todo o valor. Quando se analisa como esse montante é constituído atualmente, é possível ver que o valor doado a fundos públicos é muito pequeno, principalmente para países do sul do globo. O financiamento privado representa também uma parte muito pequena do montante total, embora existam nesse setor muitas oportunidades devido à diversidade de vantagens e um grande potencial de aumento exponencial de valores ao longo dos anos. Estes valores destinam-se a atividades como a proteção da biodiversidade, agrofloresta, pesca, gestão de serviços ecossistêmicos e do uso de terra, através de donativos ou empréstimos dos países doadores que são membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, a países beneficiários que cumpram os critérios da ajuda pública ao desenvolvimento. Os fundos para o clima são instituições financeiras que distribuem donativos, concessões ou empréstimos. Existem dois tipos de fundos para o clima, os multilaterais e os bilaterais. Os fundos multilaterais para o clima são provenientes de vários países desenvolvidos pertencentes à APD e distribuídos através de instituições financeiras como o Fundo Verde do Clima, que é muito pertinente para a biodiversidade, o Fundo para a Facilidade Global do Ambiente, GEF, que é muito ativo em São Tomé e Príncipe, o Fundo Mundial para a Adaptação dos Ecossistemas, Global EBA Fund, que apresenta projetos muito interessantes, ainda que mais pequenos, e o Fundo de Adaptação, com um envelope inicial de 20 milhões de dólares, com a possibilidade de complementar com valores maiores em diferentes fases. Os fundos bilaterais são fornecidos e entregues entre apenas duas entidades, como é o caso da Facilidade Francesa para o Ambiente Global, a Iniciativa Darwin e a Iniciativa Internacional pelo Clima. Aprofundaremos agora os fundos multilaterais existentes destinados à natureza. O Fundo Verde para o Clima é composto por 194 representantes de países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, numa parceria que inclui mais de 200 instituições, através das quais países desenvolvidos apoiam países mais vulneráveis na adaptação às mudanças climáticas, financiando projetos que diminuam a emissão de gases com efeitos de estufa. Para tal, o GCF utiliza os seguintes eixos. O primeiro é o de adaptação, com pontos direcionados, por exemplo, à segurança alimentar, hídrica e de saúde, subsistência de pessoas e comunidades e ecossistemas e serviços ecossistêmicos. O segundo é o de mitigação, onde se engloba, por exemplo, a geração de energia, a gestão florestal e o desenvolvimento de zonas urbanas e indústrias. E o terceiro é transversal, financiando projetos que atuam na mitigação e na adaptação às mudanças climáticas. Conforme previamente referido, é necessário que a entidade que pretende ser beneficiada esteja acreditada pelo Fundo Verde para o Clima, como as Nações Unidas ou outras mais regionais, como o Banco Africano de Desenvolvimento. Depois disso, desenvolve-se o projeto, que é transmitido através de uma nota conceitual à autoridade nacional designada pelo Fundo Verde, que no caso de São Tomé e Príncipe seria o Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul a nível nacional, mas que poderia ser também uma entidade a nível regional ou multilateral. É preciso reforçar
a capacitação dessa entidade, pois o Fundo Verde exige transparência, boa gestão de recursos, avaliação financeira e inclusividade de género. De seguida, passar-se-ia à fase de aprovação da proposta por essa entidade creditada, que poderia aceder diretamente ao fundo e só depois de aceite é que poderia ser apresentada ao Conselho de Administração do GCF. Em São Tomé e Príncipe, existe um ponto focal bem identificado, o Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, a partir do qual o país pode, através da Autoridade Nacional designada para o Fundo Verde, fazer apresentações de propostas ao Conselho de Administração do Fundo Verde. Sendo este um processo que poderá ser moroso, o GCF criou um processo simplificado de aprovação que se direciona a projetos com menos de 10 milhões de dólares. Vejamos agora o caso de estudo de um projeto de adaptação na bacia hidrográfica do Rio Gâmbia, financiado pelo GCF e implementado com o apoio do governo local e do fundo EBA Global. Este é o maior projeto de adaptação às alterações climáticas na Gâmbia, com um montante de mais de 20 milhões de euros, onde em 6 anos se pretende desenvolver a economia local baseada no uso sustentável dos serviços ecossistêmicos, criando resiliência climática. Através desse projeto, a Gâmbia propôs desenvolver uma economia sustentável baseada nos recursos naturais a nível nacional e local, com foco na agricultura durável, restauração de florestas e ecossistemas, manguezais e savanas, como forma de apoiar a conservação da baía hidrográfica. O país pretende assim reabilitar pelo menos 10 mil hectares de floresta, áreas protegidas e terras agrícolas, o que beneficiará diretamente mais de 11.500 famílias em 4 regiões ao longo do Rio Gâmbia, valorizando as florestas e recursos naturais. Dentre as presentes entidades creditadas pelo Fundo Verde para o Clima, podemos verificar que algumas têm já um histórico de parceria com São Tomé e Príncipe, como o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e as Nações Unidas. O Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF, é um grupo de fundos direcionados à proteção da biodiversidade, alterações climáticas e poluição em países mais vulneráveis, com um longo histórico de financiamentos em São Tomé e Príncipe. O GEF tem como prioridade apoiar os países menos desenvolvidos a solucionar as suas maiores preocupações ambientais, aderir a convenções internacionais que poderão abrir portas a novos financiamentos e, principalmente, conservar a biodiversidade. O GEF atua, no entanto, como um mecanismo de cofinanciamento, sendo sempre necessário haver outros investimentos de outros fundos multi ou bilaterais, sendo que por cada dólar investido, o GEF espera pelo menos 3 dólares em cofinanciamento. Os fundos do GEF reúnem 183 países, incluindo instituições nacionais ou internacionais, a sociedade civil e o setor privado. Após a submissão de propostas de projetos que deverão ser aprovadas segundo critérios estabelecidos pelo GEF, além de terem como principal foco as alterações climáticas através de temas como a promoção de avanços energéticos sustentáveis e a atenuação de impactos sistémicos. Os fundos reunidos são então aprovados pelo Comitê Interno do GEF e transferidos para os beneficiários através de fundos fiduciários que são administrados pelo Banco Mundial. O administrador fica também incumbido de remeter relatórios periódicos de monitorização. Encontram-se aqui as agências creditadas pelo GEF, destacando-se para São Tomé e Príncipe a FAO, as Nações Unidas e o Banco Mundial. O Fundo de Adaptação visa financiar projetos de adaptação nos países em desenvolvimento, particularmente os mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. A grande diferença deste fundo é o facto de ser financiado maioritariamente por doadores governamentais e privados e por uma pequena cota gerada pelas receitas provenientes dos créditos do mercado de carbono.
Outra particularidade é que este fundo pode ser utilizado em pequenos projetos de até US$ 1 milhão ou projetos em larga escala de mais de US$ 10 milhões. Este fundo encontra-se disponível 2 a 3 vezes por ano, com uma subvenção estimada em 20 milhões por país. O estudo de caso que apresentamos agora diz respeito à região atlântica da América Central e abrange 3 países, o Belize, a Guatemala e as Honduras, onde tem havido grandes danos ambientais causados por eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades tropicais. Neste caso, foi aprovado um projeto financiado pelo Fundo de Adaptação no valor de mais de US$ 13 milhões, que visa, em 5 anos e meio, reforçar a resiliência climática das comunidades e dos ecossistemas da região através de sistemas de alerta precoce, melhoria das capacidades de resposta a catástrofes ambientais e restauro de ecossistemas em áreas-alvo. Vejamos agora os fundos bilaterais de desenvolvimento para a natureza. O Fundo EBA, Adaptação Baseada em Ecossistemas, é uma iniciativa implementada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP. Destina-se a financiar abordagens inovadoras para aumentar a resiliência das comunidades e ecossistemas vulneráveis às alterações climáticas. Embora as subvenções deste fundo não ultrapassem os US$ 500 mil num período máximo de 3 anos, é de se notar que para a realidade de São Tomé e Príncipe este deve ser considerado, principalmente porque financia projetos inovadores que se foquem em diminuir lacunas de conhecimento e incentivem mecanismos inovadores de financiamento, instituições nacionais e internacionais, académicas, entre outras. Conforme previamente visto, os fundos bilaterais também devem ser explorados no que toca ao financiamento para a natureza. No presente gráfico, podemos ver que tem havido um aumento significativo ao longo dos anos nos compromissos de financiamento bilaterais para ações relacionadas com a biodiversidade. Também é possível entender os principais setores de destino desses fundos, como a proteção ambiental, agricultura, silvicultura e pesca e abastecimento de água, recebendo mais de US$ 1 bilhão só em 2017, enquanto assistência alimentar e prevenção contra as alterações climáticas recebem pouco financiamento. A Facilidade Francesa para o Ambiente Global financia projetos de desenvolvimento sustentável com foco para a preservação e valorização da biodiversidade e resiliência dos ecossistemas aquáticos. Este fundo, apesar de ter de ser cofinanciado, é importante ter em conta, pois além de disponibilizar valores até US$ 3 milhões, tem um histórico de financiamento a projetos de países africanos, nomeadamente os que apresentem soluções inovadoras para as seguintes temáticas: biodiversidade, clima, águas internacionais, degradação dos solos, incluindo desflorestação, poluentes químicos e camada de ozono. A Iniciativa Darwin é um programa governamental do Reino Unido que apoia países em desenvolvimento a atingir metas de convenções internacionais com foco na conservação da biodiversidade e, paralelamente, na redução da pobreza através de aumento de capacidades locais, investigação e investimento em atividades de subsistência sustentáveis que possam ser replicadas a grande escala. A Iniciativa Internacional para o Clima representa o compromisso do governo alemão com o clima, disponibilizando até 20 milhões de euros para projetos de mitigação das alterações climáticas e da conservação da biodiversidade em países em desenvolvimento ou em transição. A elegibilidade de aplicação para este fundo deverá ter em conta projetos que se enquadrem nas seguintes temáticas: mitigação das emissões de gases com efeito de estufa, adaptação aos impactos das alterações climáticas, conservação de semidouros naturais de carbono, conservação da biodiversidade. Vejamos agora
como funcionariam mecanismos de financiamento ao desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. Prevê-se que o potencial financeiro que a ajuda pública para o desenvolvimento possa arrecadar é de 0,5 a 1,5 milhões de euros anuais, sendo que tem vindo a ser crescente o apoio de organizações bilaterais como Fundo Global de Ambiente, Fundo Verde para o Clima, Fundo Francês para o Ambiente Global, KfW. O plano de implementação de APD engloba 3 fases. A primeira é de habilitação, onde se avalia, planifica e orçamenta a capacidade de implementação de projetos. A segunda é a fase de design, onde entram procedimentos legais, a definição de responsabilidades e fornecimento de recursos financeiros e incentivos, definição de uma estratégia de comunicação. E a terceira é a fase de implementação, onde se proporcionam formações e se estabelecem reuniões de coordenação. Historicamente, São Tomé e Príncipe tem sido fortemente dependente da ajuda pública para o desenvolvimento, a ponto de 90% do orçamento anual do governo ser proveniente dessa ajuda. O arquipélago cumpre critérios para ser elegível a vários fundos bi- e multilaterais, por ser um pequeno estado insular e um país pobre altamente endividado que depende em larga escala da ajuda pública para o desenvolvimento. São Tomé e Príncipe pode também contar com a disponibilidade de vários doadores, uma vez que grande parte destes ainda não se engaja totalmente em financiar ações de conservação nas ilhas. Pode-se ver pelo gráfico que Portugal é um parceiro fundamental, mas pode vir a ser complementado com outras instituições como a Unicef, o Fundo Global e não só, o que poderá ser feito através de um fundo fiduciário para atrair novos doadores.